O Evangelho de Mateus ele tem algumas características. Primeiro, o Evangelho de Mateus foi escrito por um apóstolo. Dos 4 evangelhos, 2 deles foram escritos por apóstolos, que é Mateus e João. Marcos e Lucas não eram apóstolos. Então Mateus escreve porque ele tem esses dados também nas suas mãos, porque conviveu com Jesus durante os seus 3 anos de ministério. Mateus recebe um novo nome. O nome dele era Levi e ele passa a ser chamado então de Mateus. É a mesma coisa que Jesus faz com Pedro. Era Simão, passou a ser chamado de Pedro. A mudança de nome implica numa mudança de vida, uma nova perspectiva de vida. Foi isso que aconteceu com o autor deste evangelho. Outra coisa importante a destacar é que Mateus era o único apóstolo que era publicano. E isso significa que ele era um coletor de impostos. Ele era um funcionário da Receita Federal da época. E os publicanos, os coletores de impostos, eram muito mal vistos pelos judeus. Eles eram malditos pelos judeus. Eles não podiam sequer frequentar a sinagoga. Eles eram colaboracionistas, trabalhavam para o Império Romano que oprimia o povo judeu. Então eles eram vistos como traidores da pátria. Diríamos politicamente hoje que ele era extrema-direita. E é curioso que Jesus chama não só um homem de extrema-direita, do ponto de vista ideológico-político, mas Jesus chama também um Simão Zelote, que era extrema-esquerda, era um revolucionário, que defendia pegar em armas para lutar contra o Império Romano. Então Jesus mostra que no reino de Deus as ideologias, os partidos políticos precisam cair por terra para que haja uma nova visão, a visão plena do reino de Deus. Logo que Mateus foi chamado por Jesus de uma coletoria e Jesus disse, segue-me, e ele deixou o seu trabalho, deixou os seus afazeres, deixou a sua profissão, deixou a sua coletoria, deixou de ser um coletor de impostos e passou a seguir a Jesus. A primeira coisa que ele fez foi dar uma grande festa na sua casa e convidar os outros publicanos, os pecadores, para esse jantar que ele deu para Jesus, a fim de que a palavra de Deus pudesse ser compartilhada com seus amigos. Isso é fato digno de nota, porque ele já começa a seguir Jesus com esta paixão, com este ímpeto evangelístico e missionário. Pois bem, Mateus escreveu para os judeus. É por isso que ele abre o evangelho com a genealogia de Jesus, ligando a pessoa de Jesus com Davi e com Abraão, ou com Abraão e com Davi. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esses 2 personagens centrais da história de Israel. Abraão, o tronco da família e da nação de Israel, o pai da fé, e Davi, o herdeiro do trono da tribo de Judá. Enfeixam aí todo o aspecto focal e principal do Messias. O Messias é o descendente de Abraão, o Messias é o herdeiro do trono de Davi, o trono de um reino eterno que nunca passará. Então ele já linka no começo do seu evangelho Jesus Cristo com os judeus e ele escreve especialmente para os judeus. A data que Mateus escreveu este evangelho não é bem precisa, porém, nós temos garantia de que este evangelho foi escrito antes do ano 70. Por que sabemos disso? Porque no capítulo 24, no sermão profético de Jesus, há a menção profética da invasão e da destruição da cidade de Jerusalém, como um fato a acontecer. Ora, se Mateus tivesse escrito este evangelho depois da queda de Jerusalém, não seria profecia, seria história. E Mateus teria relatado e registrado esta efeméride, este fato histórico, o que ele não fez. Portanto, concluímos que Mateus foi escrito antes do ano 70. É sabido também
que o primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, muito provavelmente, mas Marcos. E tanto Mateus quanto Lucas usaram o material de Marcos. Há pouquíssimos versículos em Marcos que não foram citados, pouquíssimos versículos em Marcos que não foram citados por Mateus ou por Lucas. Então, a maioria dos eruditos compreende que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e que tanto Mateus quanto Lucas usaram do seu conteúdo para escrever os seus respectivos textos. Pois bem, nós vamos olhar agora um ponto importante, que são as características deste evangelho de Mateus. Primeiramente, você nota a introdução nos capítulos 1 a 4, a genealogia de Jesus. Depois você vai ver o nascimento de Jesus, a comunicação do anjo com José, que estava deixando Maria, porque ela estava grávida e ele sabia que não era o pai da criança, ele era o noivo dela, estava para se casar com ela, e até que, não querendo infamá-la, ele sai, foge secretamente, e o anjo diz: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Você vai dar o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí você vê no capítulo 2 a visita dos magos, que vêm do Oriente, porque viram não uma estrela, viram a sua estrela, porque era profético isso. Então, como o evangelho já estava, as profecias bíblicas já estavam de conhecimento geral, a influência do povo de Deus como luz para as nações já tinha chegado a outros povos, eles vêm diante desse fato para saber onde estava a palavra de Deus, que era Jerusalém, onde tinha nascido o rei dos judeus, o Messias. Aí você nota no capítulo 2 a perseguição de Herodes, querendo matar Jesus, e José e Maria tendo que fugir com Jesus para o Egito até que Herodes o Grande morresse. Como eles voltam, quem está no poder é um filho de Herodes, crudelíssimo também, por orientação divina, eles vão morar lá em Nazaré para cumprir o que diz a profecia, as profecias, que ele seria chamado de Nazareno. Quando você chega no capítulo 3, você tem o ministério de João Batista, você tem o batismo de Jesus, quando ele então dá início oficialmente ao seu ministério, e no capítulo 4 você vai notar a tentação de Jesus no deserto, a vitória de Jesus sobre o diabo, o retorno dele à Judeia, à Galileia, para dar oficialmente início à sua pregação, quando ele pega o livro de Isaías nas suas mãos e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar e para libertar.